Aquele abraço, professor Sérgio Maurício, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe, disciplina Geografia. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Hoje o nosso tema é energias renováveis. Então, galera, o tema da nossa aula é energias renováveis. Diante dos problemas associados, que nós já estudamos, as energias não renováveis, ao petróleo, ao carvão, seja por seu esgotamento, pelas questões socioambientais ou limitações técnicas, as atenções de um número crescente de pesquisadores, governos, países e instituições diversas pelo mundo, universidades, voltam-se para as fontes alternativas e renováveis de energia, como solar, a eólica, a geotérmica, a hídrica, geotérmica e a biomassa. Essas são as fontes de energias renováveis e que está recebendo bastante atenção das organizações mundiais que lutam pelas questões ambientais do planeta. Esse é o consumo de energia, Nós percebemos aí que o consumo de energia, a chamada fonte de energia não renovável, ele ainda é bastante pequeno, no mundo. A fonte de energia não renovável, ela precisa ser ampliada como matriz energética, certo? As fontes de energia mais utilizadas é o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. É o que mais é utilizado. Então, esses combustíveis aqui são extremamente nocivos ao meio ambiente pela produção de gás carbônico e ampliar, o aquecimento global. Por isso, precisa aumentar aqui a matriz e a utilização das energias renováveis. O que é uma energia renovável? É a energia que vem dos recursos que não se esgotam, como energia solar, energia muscular, certo? Energia dos vegetais, da correnteza dos rios, dos ventos, do sol, energia do calor da terra. Então são energias renováveis, elas não se esgotam. Está aí alguns exemplos nas figuras abaixo. Por que ela é importante? Ela é uma excelente alternativa na luta contra a poluição atmosférica, o aquecimento global, uma vez que não libera ou libera poucos gases ou resíduos que contribuem para o aquecimento global, certo? Por isso a energia renovável é também chamada de energia limpa ou não produz CO2, que é o gás do efeito estufa. Energia renovável no Brasil. O Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado. 45,3% da produção é proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. As usinas elétricas no Brasil são responsáveis pela geração de mais de 75% da eletricidade do país. Beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre as principais fontes de energias renováveis. Vamos ver algumas delas, como energia solar, energia eólica, geotérmica, hídrica e biomassa. Vamos ver algumas. Energia solar. Além de gerar eletricidade, o sol pode ser usado como aquecedor de água, de casas em países de clima frio. Os maiores produtores, Japão e Estados Unidos. O pró dessa relação é que ela é inesgotável, certo? E de baixa manutenção. E o contra é que a produção pode ser interrompida à noite ou em dias de chuva, principalmente em dias de neve. Temos aí mostrando os painéis fotovoltaicos aqui, os painéis de fonte de energia solar instalados no telhado das residências. Energia eólica é a energia dos cataventos, gerada pelos grandes cataventos. Os maiores produtores, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Dinamarca. Aqui no Brasil tem um parque eólico no Ceará, em Fernando de Noronha. Em Sergipe também temos um localizado na Barra dos Coqueiros, em Sergipe. O pró é que é uma fonte inesgotável de energia, certo? E o contra é que é a poluição visual, porque os cataventos são muito altos. E também eles fazem um barulho e muitas vezes matam as aves migratórias, durante a migração das aves. Então esse é o ponto negativo. Está aí o exemplo do catavento, Você pode ver como eles são gigantescos pelo tamanho, dos trabalhadores aqui, Energia das marés, que não é utilizada mais na França, em Portugal, na Alemanha, no Japão.
O pró é que ela é abundante e também se renova. O contra é que ela só pode ser extraída, né, quando a maré está cheia, obviamente. Então, ela é o quê? Não é contínuo a sua extração. Está aí, né, as turbinas aqui dentro da água, nesse movimento aqui. Vocês podem perceber aqui. Energia geotérmica, que só é energia vinda do calor interior da Terra, né? Os vulcões, os geysers, que são fontes de águas termais, né? As fontes termais mesmo, que são os lagos, são formas dessas fontes de energia, que pode ser aproveitada tanto para uso direto, aquecimento de prédios, como na produção de energia elétrica. Na Islândia e na Nova Zelândia são regiões onde há o uso direto dessa energia em usinas de produção de energia elétrica. Certo? Também na Itália e Portugal. Está aí exemplos, né, como os lagos, né, e aqui as fontes termais, né, que surgem da terra, os geysers, aqui os vulcões e aqui as usinas. A biomassa, ou também bioenergia, entre as formas de obtenção da bioenergia estão a combustão e a gasificação, a fermentação e a produção de substâncias líquidas a partir da biomassa. Lixo orgânico, lixo industrial, bagaço de cana, madeira, etc, etc. Bagaço de coco, o lixo orgânico por causa do churume, e que gera o metano, obviamente. Com substâncias líquidas, destaca-se a produção de etanol a partir do bagaço da cana. Esse é uma fonte de energia que pode ser visualizada, né, aqui em nosso estado. Os biodiesel, né, biocombustíveis, a produção de biodiesel para veículos automotores a partir da mamona, amendoim, soja, semente de girassol. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais. Qual é o favorável? Substitui o petróleo diretamente. E durante a sua fabricação, eles absorvem gás carbônico. E o contra? A produção dessa matéria-prima ocupa terras destinadas ao plantio de alimentos, como ocorre aqui em Sergipe, como eu falei, na produção do álcool. As grandes produções de cana-de-açúcar, elas estão nos melhores solos, não estão produzindo alimentos, e sim produzindo um produto, né, para a indústria, o que ali chamamos de monocultura ou plantation. Então ali é uma produção, é uma plantação para a indústria e não para o consumo das pessoas. Está aí o biodiesel, né? A empresa BR, a Petrobras, que pratica e fabrica, né, o biodiesel, né, aqui no Brasil. A secretária dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, que foi candidata a presidente, né, ela lançando na Rio+20, na conferência que tivemos aqui no Brasil, a ideia de se financiar a produção de energia limpa na África, né? Porque a África tem muitos recursos naturais, né, recursos abundantes e que não são utilizados. Isso poderia ajudar muito o continente africano. E a Rio+20, que foi uma conferência realizada aqui no Brasil, assim como tantas outras que já ocorreram em outras épocas, como a ECO 92, em 1992, também no Rio de Janeiro, o Protocolo de Quioto, as COPs, que são realizadas de 2 em 2 anos para discutir questões ambientais, e uma série de conferências internacionais para discutir o tema do uso de energia no mundo, né, e os impactos ambientais. Aí o Parque Eólico de Sergipe, né, é a usina eólica aí, são 23 torres com cerca de 100 metros de altura. Ela tem capacidade de produzir aí 34.000 megawatts e abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. Ela custou cerca de 125 milhões de reais, emprega nesse momento aí cerca de 300 pessoas, e aí nós tivemos aí o Parque Eólico. Do Parque Eólico, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, reforçou a eficiência do Plano Energético Brasileiro, que afasta o risco de racionamento de energia e apagões. Nós prosseguiremos com a nossa matriz energética, que é boa, é limpa, é uma das mais seguras do mundo e que foi projetada, como disse, em 2002, 2003, para garantir esta segurança para todos os brasileiros. O Brasil, com mais essa contribuição da usina de Barra dos Coqueiros, com várias contribuições que vêm de cada lado, como vários afluentes chegam no Rio, tem energia suficiente para assegurar que este será um ano de grande crescimento
das nossas oportunidades. Então, galera, é isso aí. Como nós podemos ver, as fontes de energia renovável, né? Aí o vento, o sol, o rio e as correntes de água, marés, oceanos, matéria orgânica, calor da terra. Então, essas fontes de energia irão, no futuro próximo, aí já hoje, a partir dessa geração, a serem bastante explorados, né? Justamente para evitar o aquecimento global, evitar a destruição do planeta. Então, nós vamos ouvir muito falar sobre isso, principalmente debates ambientais nos municípios, nos estados, né? Eles terão que se montar comissões para discutir essas questões ambientais. Aí em nossa cidade nós temos o rio Vaza Barris, que pode ser uma fonte de energia, mas vem sendo bastante assoreado, né, ao longo do tempo. Suas matas ciliares vêm sendo destruídas e é preciso criar políticas públicas municipais que protejam o rio. Então, até a próxima aula e que vocês possam ter gostado dessa aula também. Valeu, galera, aquele abraço.